Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Gente, hoje é sexta-feira, 21 de outubro, o último final de semana antes do dia das eleições, que vai ser no próximo domingo, então não vai ser final de semana, vai ser mais um dia de atividades políticas para todos os brasileiros que realmente querem votar e se importam com isso. Mas o mais importante de tudo é que hoje é dia de resumão semanal. Se você quer assistir, tem uma condição. Pega o seu computador, seu celular, seu tablet, sua TV, clica no like, se inscreva aqui no nosso canal e depois, se achar procedente o que está sendo falado na edição de hoje do Fora de Curva, não se mexe e vamos compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Vamos trabalhar então, gente. Na segunda-feira, além do quadro que vem por aí, onde eu faço uma perspectiva dos principais indicadores, principais informações que vão ser divulgadas no decorrer da semana, eu tratei de dois assuntos que eu achei fundamentais. No dia anterior, então no domingo, nós tivemos o primeiro debate eleitoral do segundo turno para as eleições presidenciais, foi na Band. Apesar de muito bem organizado, com algumas inovações bastante interessantes, o que se depreendeu? Os jornalistas faziam perguntas de má qualidade predominantemente. E os candidatos à presidência da República, Luiz Inácio da Silva e Jair Bolsonaro, se detiveram num duelo pessoal, onde um trocava acusações com os outros. E sobre os próximos 4 anos do Brasil, o que se falou? Praticamente nada. A proposta que eu fiz no Fora de Curva de segunda-feira para melhorar o debate, então, é que nesses próximos eventos, pelo menos metade do tempo seja dedicado a blocos onde os candidatos parem de falar barbaridades uns dos outros, não sei se é verdade ou não, muitas acusações devem ser verdadeiras, outras nem tanto, mas que se dediquem sim a mostrar o que pretendem fazer com o nosso país a partir de 2023. Ou seja, a perspectiva, qual é a perspectiva do nosso futuro a partir da liderança, a partir da presidência de cada um desses inegáveis líderes de grande parte da população brasileira, cada um deles. Também do Fora de Curva de segunda, ainda nessa batida eleitoral, nós temos sim grandes jornais, grandes portais que fazem torcida, fazem militância política nas notícias, nas manchetes, botando interpretações falsas ou falaciosas no que divulgam nas letras garrafais das suas publicações. E aí mentem muito, estão mentindo muito a respeito de dados da economia brasileira. Inclusive eu tratei sobre isso mais de uma vez nessa semana, e isso é uma irresponsabilidade de jornais, de portais, que eu vou citar o nome porque eu citei durante a semana. Destaco nesse ponto o UOL, destaco G1 da Globo e Folha de São Paulo. Estado de São Paulo tem sido um pouco mais comedido, mas também está com a sua torcida política, pode torcer politicamente, pode se posicionar politicamente, afinal todos somos livres para isso. Entretanto, posição política não significa o direito de dar informação distorcida para fazer prevalecer a sua opinião a respeito de um ou outro candidato. Verdade é verdade, narrativa falsa é narrativa falsa ou falaciosa, sendo um pouco mais brando. Na terça-feira eu destaquei 3 notícias bastante boas, as quais nós analisamos aqui no Fora de Curva. A primeira foi a deflação acima do esperado do IGP-10, que pode nos levar a acreditar que o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA do IBGE aqui, define a nossa inflação oficial aqui no Brasil, vai fechar em outubro pelo 4º mês consecutivo de deflação, pressionado nesse sentido de queda de preços ainda pelo setor de alimentação, que podem ver no supermercado, está cada vez mais barato, vários gêneros, a não ser aquele desgraçado do limão. Tem que baratear o limão, tem que tabelar o limão, porque não tem matéria-prima para as nossas caipirinhas e caipiroscas. Um outro assunto positivo que eu abordei na terça-feira não vem do Brasil, e sim dos Estados Unidos, onde lá em setembro foi demonstrado uma recuperação da produção industrial.
A produção das fábricas nos Estados Unidos cresceu acima do esperado e isso coloca em xeque mais uma vez aquela iminência de uma forte recessão lá na América do Norte. E isso é bom para eles e bom para a gente também, porque isso vai significar que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos tendem a se manter na maior parte dos segmentos. Sei que madeira está uma porcaria, alguns outros ramos exportadores do Brasil, mas a maior parte do intercâmbio comercial deve permanecer com grande vitalidade entre os dois países. E o terceiro ponto positivo diz respeito ao preço dos combustíveis. Ao contrário do que anda fofocando a grande imprensa, porque não é notícia, é uma especulação baseada em falácias, o preço da gasolina, do etanol, gás de cozinha não deve subir, pelo menos de maneira relevante aqui no Brasil, até o final do ano. Eles estão falando que depois das eleições vai dar uma talagada porque o preço está defasado. Nada disso. Houve sim um problema especulativo, umas 3 semanas atrás, fazendo com que o preço do petróleo Brent chegasse perto dos $100 o barril de novo, mas isso já está em fase de franco recuo. A cotação hoje, na sexta-feira, às 15 horas e 7 minutos, está $93,36 o barril do petróleo Brent. E além dessa queda em relação aos preços das semanas anteriores, nós estamos convivendo de novo com um processo de valorização do real, e isso significa importações mais baratas. Então, se há pressão, se há defasagem de preço, ela é muito pequenininha. Na quarta-feira eu fiz uma coleta dos principais pontos do programa econômico, tanto do PT com a candidatura de Luiz Inácio da Silva, como do PL, candidatura de Jair Messias Bolsonaro. Isso aí deu um trabalhão para fazer, então vamos lá dar uma olhada nesse vídeo do Fora de Curva. O título é Bolsonaro versus Lula, duelo de programas econômicos. Evidentemente, com esse título, eu fiz uma comparação do pensamento econômico de cada um dos lados e não pude resistir de fazer alguns comentários. Pessoalmente, todos me conhecem que assistem o canal, eu sou francamente favorável à economia o mais liberal possível, lógico que não apelando para algum fundamentalismo. Algumas áreas há necessidade sim de intervenção do Estado, especialmente em função de eventuais emergências que espero não ocorram mais, como aconteceu com a pandemia, por exemplo. Na quinta-feira, gente, eu voltei a xingar a nossa famosa grande imprensa, aqueles maiores veículos jornalísticos aqui do Brasil, que efetivamente tem lado político, tem preferência nas eleições, mas não manifesta isso de maneira clara, e sim de uma maneira bastante suspeita e vão falar desagradável, no momento em que eles manipulam manchetes para as pessoas acreditarem em coisas que não são a pura verdade. Eu analisei um pouco filosoficamente, dando exemplo, o que é uma verdade e por que uma mentira ou uma missão dentro da verdade transforma essa verdade numa mentira, e depois partir para alguns indicadores brasileiros onde eles afirmam uma coisa, a afirmação em si não é em verdade, mas sim se transforma em mentiras quando fora de contexto. No caso, vários jornais se contrapondo ao fato de que o Brasil teve a quarta menor inflação dos 20 países mais ricos do mundo no decorrer do período compreendido entre janeiro e setembro de 2022, e aí eles colocaram, tá bom, aconteceu isso, porém a inflação dos alimentos aqui no Brasil foi a maior da história do real. Eles não falaram na manchete que isso aí está vinculado a um contexto global de pandemia, de desestruturação das cadeias produtivas de produção, transporte e comercialização de alimentos no mundo inteiro. E aí, quando não se coloca o verdadeiro contexto na manchete da notícia, o que acontece? As pessoas que normalmente só vão ler a manchete, as 4 primeiras linhas do jornal, onde tende a se explicar basicamente do que trata a matéria, vão formar uma ideia errada da realidade e, em função dessa ideia errada, podem tomar decisões equivocadas. Não somente no plano político, mas especialmente na sua vida pessoal, nas suas decisões de cunho mais íntimo. E agora, na sexta-feira, gente, eu estava realmente inseguro de tratar sobre o assunto que eu quero,
porque ele está diretamente relacionado à Constituição Federal. Ainda bem que a OAB do Rio Grande do Sul, presidida por um dos melhores advogados do Brasil, Leonardo Lamacchia, divulgou uma nota oficial que vem bem a calhar para o que eu quero falar com vocês. A nota oficial da OAB, ela vem se posicionar contrariamente às decisões do Poder Judiciário que determinaram a remoção de conteúdos divulgados por veículos de comunicação e censuraram jornalistas. E aí eu vou falar mais objetivamente, embasado na posição da OAB, logicamente chancelada pelo Dr. Leonardo Lamacchia. A censura feita a veículos como Jovem Pan e a produtora Brasil Paralelo é um absurdo. Ela está sujando a história da liberdade de expressão no Brasil. E quando se aceita uma coisa dessas porque não é com a gente, nós estamos sim nos colocando diretamente na faixa de risco de eventualmente sermos censurados ou presos pelas ideias, sermos cerceados de falar o que pensamos, e isso é fundamental em qualquer democracia. E aí eu não vou usar de novo as minhas palavras, eu vou reproduzir uma frase da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, que também tem assento atualmente no Tribunal Superior Eleitoral. Ela afirmou o seguinte: não se pode permitir a volta da censura. Ao mesmo tempo em que ela disse isso, o colegiado do qual ela pertence censurou Jovem Pan, censurou um filme previamente da Brasil Paralelo. Na Jovem Pan, a censura prévia também ocorreu, e isso é uma coisa muito triste, mais do que triste, é uma coisa lamentável, uma coisa perigosa para o nosso Brasil, porque contrariando a liberdade de expressão, que é uma cláusula chamada pétrea na Constituição brasileira, nós estamos tirando a legitimidade não só da própria justiça que determinou isso, como também, eventualmente, a partir desse fato, dessa campanha de censuras, que não é de hoje, pode ter alguém que vá questionar com alguma propriedade a lisura de todo o nosso processo eleitoral. Isso seria muito lamentável e geraria muita instabilidade no país. E a culpa, vamos dizer bem claro, não é de quem está questionando, é de quem está censurando. A Jovem Pan, por exemplo, ela assumiu uma postura muito interessante de questionar, de ser um contraponto da grande imprensa no momento em que eles fazem tudo aquilo que eu venho falando aqui no Fora de Curva. Pegam notícias e as distorcem ou fazem uma versão meio malucada das suas manchetes para promover um candidato em específico e denegrir outro. Isso é errado, é antiético no jornalismo, e agora eu vou falar com todas as letras. A decisão de censurar veículos de maneira prévia, especialmente vindo do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral, é ilegal. Existe, pelo que eu sei no Brasil, uma metodologia processual. E de acordo com essa metodologia, a não ser em situações que envolvam políticos eleitos, só se chega no Supremo Tribunal Federal depois de passar pela primeira e segunda instância. Então isso está errado. A justiça foi quebrada em pedaços e isso não deveria estar acontecendo. Ainda há tempo de resgatar isso, ainda há tempo de nós retomarmos a dignidade de todos os três poderes do Brasil, que, segundo a nossa Constituição, devem coexistir dentro de princípios de harmonia e cada um dentro do seu quadrado. E não está acontecendo isso. A interferência de um no outro, o outro no um, e isso só está dando bagunça no Brasil, e eu temo pelo futuro em relação a isso. E agora, gente, vamos relaxar, porque essa semana foi pesada. Vamos ver algumas crônicas mais interessantes do Fora de Curva e vamos esquecer, pelo menos por um tempinho, todas essas balelas. Então, do que a gente vai falar hoje? Vamos começar, talvez, falando de um final de história de amor. Algum tempo atrás, alguns de vocês vai se lembrar, porque inclusive eu toquei aqui no Fora de Curva, a respeito de uma ucraniana que se refugiou na casa de um sujeito bastante abonado lá no Reino Unido, e por essas coisas da vida, dentro das quais normalmente nós não temos escolha, a ucraniana e o inglês, o chefe de família, acabaram se apaixonando logo na terceira semana do asilo político dela nas terras britânicas.
Resultado, o cara desfez o casamento e foi morar em outro lugar com a sua nova namorada. Tudo bem, isso aí gera traumas, gera todo aquele barraco de final de casamento, mas olha o que aconteceu agora, depois de alguns meses. A mamãe da ucraniana que mora em Kiev ligou para ela e disse: Filha, chega de molecagem aí no Reino Unido, volta para casa que não tem mais bomba aqui. Agora tá voltando a ter. O que a ucraniana fez? Deu no pé e deixou o inglês, sem namorada ucraniana e sem família inglesa. Coitadinho do cara, pra gente ver. A paixão é uma coisa muito legal quando acontece, mas muitas vezes faz uma meleca que depois é impossível de limpar ela, é verdade ou não? E falando na Ucrânia, não podemos deixar de lembrar da sua vizinha, toda grandona, a Rússia. O que está acontecendo por lá? Há algumas semanas, vamos lembrar, o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma convocação de novos recrutas para entrar no arranca-rabo lá com o país vizinho. Os prováveis recrutas, o que fizeram? Grande parte deles deu no pé. Eu pensei que não era tanta gente assim. Falaram que era inicialmente entre 100 e 300 mil homens entre 18 e 35, 40 anos que se mandaram do país e foram viver em outras paragens. Mas parece que foi mais. Ou eles saíram do país ou estão muito bem escondidinhos. Por quê? Porque Moscou está vazia. Barbearias estão fechando porque não tem mais homem para fazer a barba. Os que vão fazer a barba lá, sabe o que acontece? Tem um fiscal do exército russo bem escondidinho. Quando aparece um, peguei para o exército, vamos lá para a linha de frente. Gente, tomara que seja assim, que essa guerra acabe da maneira mais atrapalhada possível, mas que acabe logo, porque ninguém mais está afim de entrar num campo de batalha e provar a sua hombridade, a sua valentia. As pessoas só querem viver em paz. Então é uma possibilidade, um novo cenário que se abre, que a guerra entre Rússia e Ucrânia simplesmente se encerra por falta de combatentes. Não porque eles estejam mortos, mas porque simplesmente eles fugiram da batalha. Como diria novamente Dr. Zachary Smith, em momentos de pânico, primeiro se salvam os covardes, depois mulheres e crianças. Que bom que é assim, né? E agora vamos parar de falar de tretas familiares e situações de guerra e vamos para um lado mais espiritual, um lado mais existencial. Olha só a luz que o dono da Starlink, da SpaceX e da Tesla trouxe para a gente num exemplo de vida, num exemplo de interpretação da realidade. Simplesmente nosso ídolo, o Elon Musk, alguns anos atrás era casado com a cantora Grimes, achava que ela não era uma pessoa real, e sim uma simulação criada por inteligência artificial. Na verdade, ela não existia, virou um produto da mente dele, porque eventualmente ele estaria morando numa Matrix, coisa que ele já falou anteriormente. Eu vou dizer uma coisa, pessoal. Eu acho que ele tem toda a razão. Só que a inteligência artificial que criou uma namorada, uma ex-namorada, aliás, estou me lembrando agora, foi de uma senhora burrice artificial, porque só me criou problema. Não quero mais saber desse negócio de inteligência artificial mandando nos nossos sentimentos. Namorada tem que ser real. Então vamos protestar contra essa tal de Matrix, contra essa tal de inteligência artificial se metendo nos nossos sentimentos. E isso sim que deveria ser programa eleitoral para todos esses candidatos a governo de estado, especialmente governo federal. Proibir a inteligência artificial de se meter dentro dos miolos, da cuca, dos sentimentos da turma aqui do Fora de Curva. E, gente, assim eu encerro o vídeo de hoje, desejando a cada um de vocês um baita, um super de um final de semana. Aproveitem muito bem esse final de sexta, especialmente sábado e domingo. Relaxem, porque nós estamos chegando, a partir do início da próxima semana, num dos momentos mais decisivos da história do Brasil. Nós podemos ir para um lado ou para o outro, não existe um caminho do meio no que nos espera nos debates entre os dois candidatos. Então vamos pensar direitinho no que a gente deve fazer, como conduzir o nosso futuro. Esse momento é o próximo domingo, então vamos ter bastante serenidade na hora da nossa decisão e sem criar muita treta, muita confusão com os oponentes, porque isso aí não vai mudar a voto de ninguém. Gente,
Aproveitem o final de semana. Muito obrigado pela atenção. Até breve. Um forte abraço em cada um de vocês. Tchau.